Palestra de Joel Goldsmith, 2 passos para a liberdade espiritual, parte 2, traduzida por Rosilda Rocha em 29 de maio de 2020. Boa noite. O mundo precisa acordar. Precisa acordar para a compreensão de Deus, para que possamos remover a fonte do mal de nossas vidas. O mundo quer nos fazer crer que existem até mesmo guerras justas e que Deus está de um lado ou de outro. Deus, ao lado de pessoas que estão matando inocentes, homens, mulheres e crianças. Você sabe que Deus não está na guerra. Deus não está no turbilhão. Deus não está na tempestade. Deus está na pequena e tranquila voz. Deus nunca está em qualquer forma de força, nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito. E, portanto, não existe mal onde meu espírito está. Onde meu espírito está, existe liberdade. E assim é que você começa a olhar para seus medos. E quando olha para os mesmos, descobre que está temendo coisas, pessoas ou condições. E, muito frequentemente, também descobre que está adorando, que está realmente adorando coisas, pessoas ou condições. Então, vai descobrir que suas esperanças e seus medos estão em pessoas ou coisas, que podem ser ouro, prata, podem ser terras, segurança, pode ser seguridade social. Porém, sua esperança, ambição, fé e confiança estão sempre em algo externo. E isso é idolatria. Tudo isso desaparecerá quando compreender que a natureza de Deus é a natureza de seu ser individual. E, portanto, você não tem necessidade alguma de pessoas, coisas e circunstâncias. Circunstâncias, porque você corporifica seu próprio bem. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Tudo o que eu tenho. Não se preocupe com o que outra pessoa tem. Tudo o que eu tenho é teu. Então, compreendendo que Deus constitui o seu próprio ser, como pode temer, amar ou odiar ouro ou prata ou germes ou venenos ou bombas? Como pode temer que Deus, o ser de Deus, possa ser destruído? E o ser de Deus é a essência e a substância do meu ser. Eu posso ser a taça, a forma, mas Deus é a essência e a substância até mesmo do meu corpo. Não devo temer o que o homem mortal me pode fazer. Não devo temer o que circunstâncias ou condições mortais me podem fazer. Por quê? Porque Deus é a essência do meu ser e nele não existem trevas. Portanto, naquilo de que sou formado, não existe capacidade para o negativo em qualquer forma, de qualquer natureza.
Todavia, se não conhecer a natureza de Deus dessa forma, como posso conhecer a natureza do meu ser perfeito? Se não aceitar que Deus é puro, então como posso dizer: estou demonstrando Deus, portanto, eu também sou puro? Entretanto, não posso ser mais puro do que a minha fonte, minha essência, minha substância. Observe esse simples princípio de que Deus é completamente bom. Quando você testemunhar o mal em qualquer forma, quer seja em sua própria experiência ou no mundo, ou em seus vizinhos, então sorria dentro de si mesmo e compreenda que não existe Deus nisso. Isso nunca surgiu de Deus. Não tem substância de Deus, não tem lei de Deus. Não é o ser de Deus. Portanto, é um braço de carne, criação da mente carnal. E então, deixe o mal dissolver a si mesmo e desaparecer. Remova aquilo que lhe dá vida, que é a crença de que o mesmo vem de Deus, emana de Deus, de que Deus é responsável por ele. Elimine completamente essa crença. Se torne capaz de olhar para qualquer situação e dizer que não existe Deus nela, nenhum poder espiritual para sustentá-la, nenhuma lei de Deus para sustentá-la. Não existe outro poder, mas somente Deus, e Deus é completamente bom. Nesse reconhecimento, então a ilusão deve ser dissolvida e desaparecer. E assim é que você pode enfrentar qualquer situação na vida se puder lembrar. Não tenha medo, sou eu. Não existe coisa alguma que seja real, mas tão somente o eu e as formas e expressões do eu. Tudo mais é ilusão. Portanto, posso olhar para os quadros do mal e dizer: não existe verdade alguma nisso. Eu não preciso temer. Existe somente o eu. Você pode ver então que isso remove a idolatria? Isso o impede de amar, temer ou odiar qualquer coisa que tenha forma, porque sabe que a verdadeira essência de toda forma é Deus. E qualquer forma errônea, aparente, não tem existência, exceto na crença em dois poderes, ou na aceitação da crença de que Deus a causou. Uma vez que tire a ideia de que Deus é a causa, a origem e a fonte da mesma, você começou a dissolvê-la. Sei que esses são os dois princípios que nos trazem liberdade mais rapidamente do que qualquer outro. Somos libertos no momento em que podemos ver que Deus não tem nada a ver com os erros desse mundo. Agora, o livro Praticando a Presença deve ser o primeiro livro a ser apresentado aos iniciantes. A única razão pela qual não começamos por ele é que, nas primeiras fases do nosso estudo, ainda não o tínhamos. Porém, esse é o livro que recomendamos a todos que estão começando nesse caminho. E a razão é essa: precisam compreender muito bem
que, como seres humanos, estamos vivendo uma vida separada e à parte de Deus. Estamos vivendo nossas próprias vidas. Estamos vivendo a vida da forma que fomos ensinados por nossos pais, professores, ministros, etc. Estamos vivendo nossas próprias vidas e nelas existem sempre alguma quantidade do bem e alguma quantidade do mal, alguma quantidade do positivo e alguma quantidade do negativo. Tudo isso existe na vida de todos nós como seres humanos. E não temos vivido de outra forma porque não temos um princípio positivo através do qual viver. Porque nunca aprendemos sobre a onipresença de Deus. Isso é, nunca aprendemos que onde eu estou, Deus está. Que o lugar onde estou é Terra Santa. E que a presença de Deus está dentro de mim. Portanto, o primeiro passo básico que precisamos ensinar àqueles que buscam esse caminho é a certeza de que existe um Deus mais perto de nós do que nossa própria respiração, mais perto do que mãos e pés, que aonde quer que formos, Deus vai conosco. Assim, se formos ao céu, vamos encontrar Deus lá. Se fizermos nossa cama no inferno, vamos encontrar Deus lá. Se andarmos pelo vale da sombra da morte, vamos encontrar Deus lá. Então, quando trazemos para os jovens estudantes, primeiro que tudo, a certeza de que existe um Deus dentro deles mesmos, a certeza de que existe um Deus no centro do seu e do meu ser, estamos trazendo a atenção deles completamente para essa verdade da onipresença e para o fato de que essa presença de Deus é o único poder e que Ele é o pão, a carne, o vinho e a água. E assim, o primeiro passo para a ascensão de cada estudante deve ser a compreensão de que o Espírito de Deus habita em nós. Sim, porém somente quando já tiverem alguma percepção dessa presença, é que vamos lhes mostrar esse ponto que estou lhes apresentando essa noite. Qual é a natureza desse Deus que está dentro de nós? Essa presença vai nos recompensar ou vai nos punir? Vai nos curar ou vai trazer iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração? E somente depois que os estudantes alcançarem a compreensão de que existe essa presença dentro de mim, o Espírito de Deus dentro de mim, o Cristo interior, como Paulo chamou, somente então podemos começar a lhes dar esses princípios sobre a natureza de Deus. Porque agora eles podem compreender, entender, desde que não há espaço em Deus para o mal, nenhuma fundação em Deus para o mal. Esse Deus que está dentro de mim é uma influência completamente boa, uma perfeita influência, uma influência para a minha liberdade, para a minha alegria, para a realização da natureza infinita do bem na minha experiência. Então, somente agora começamos a revelar a natureza de Deus. Se tentar revelar isso
para os iniciantes. Antes, eles você não vai obter sucesso, porque eles foram doutrinados com os conceitos de que Deus dá e de que Deus nega, que Deus pune, que Deus recompensa. E assim, no início, você ainda não quebrou essas crenças. Porém, após os haver levado a ter uma experiência da presença de Deus, onde eles realmente a sentiram dentro de si mesmos, então, agora podem aceitar o fato de que Deus é completamente bom e de que nele não existe o mal de forma alguma. Os primeiros passos em todo o caminho espiritual sempre é a percepção consciente da presença de Deus. Essa habilidade de viver sempre como se Deus estivesse testemunhando comigo, Deus estivesse indo adiante de mim. E uma vez que isso é alcançado, seu próximo grande desdobramento deve ser sobre a natureza de Deus, porque esse é o passo que ele traz uma libertação daquilo que o Mestre chama esse mundo. Quando ele disse, eu venci o mundo, você deve estar certo que ele alcançou o conhecimento de Deus. E conhecê-lo corretamente é vida eterna. Conhecê-lo corretamente, conhecê-lo diretamente, não aquilo que lhe foi ensinado, porém conhecê-lo corretamente como esse puro ser, de onde mal algum jamais surgiu, jamais teve sua fonte, sua fundação. Consegue ver isso? Assim, o mal não tem poder. Então, quando compreende isso, você alcançou sua liberdade. Porque, se Deus não é a causa dessas coisas, não existe outra causa. Porque somente Deus é lei, vida, substância, atividade, ser. Essa compreensão, então, torna possível vencer a idolatria, porque quando consegue ver essa parte da pureza, você não tem pessoa ou coisa alguma a quem temer, porque não existe pessoa alguma ou coisa alguma que tenha herdado de Deus qualquer qualidade do mal. E aquilo que é herdado da consciência mortal não é poder. Aquilo que não é de Deus não é poder. Assim, podemos dizer para cada aparência, para cada forma, se não é de Deus, não é poder. Quando testemunhamos injustiça, pecados, perseguições, rivalidades, então, o que sempre podemos dizer? Não tenha medo. Não tenha medo. Nada disso emana de Deus. O que não vem de Deus não tem poder. Então, o que você diz quando olha para o pecado, doença, injustiça, tirania? Se não vem de Deus, simplesmente não é poder. E então irá testemunhar até mesmo em questões internacionais. Irá testemunhar a dissolução de cada uma dessas tiranias. Esses males serão dissolvidos. Porém, serão dissolvidos porque agora existem pessoas na Terra sabendo que os mesmos não têm existência em Deus e, portanto, não têm existência real. Não tiveram sua origem em Deus, portanto, não têm poder.
São necessários apenas 10 homens justos para salvar a cidade. E apenas uns poucos, ou umas poucas centenas, uns poucos milhares, que possam olhar para cada situação da experiência humana nessa compreensão. Você não tem sua fonte em Deus. Você não é poder. Se não tem sua fundação em Deus, você não tem poder. Você não tem a lei de Deus para lhe manter e sustentar. Então, descanse. Descanse nessa palavra. Habite nessa palavra. Viva no lugar secreto do Altíssimo. Sempre olhando para essas formas ou formações, sem medo, ódio ou amor. E por quê? Porque se não tem sua origem em Deus, não tem substância, lei, causa, nenhum efeito. Assim, você provará em sua experiência individual o grau de liberdade dessas crenças universais ou reivindicações. E no momento em que fizer isso, se lembre de que está também libertando o seu próximo. Não porque ele pediu um tratamento ou porque você está fazendo um tratamento, mas porque você simplesmente olha para ele e para seus pecados ou doenças e sorri para si mesmo. Isso não tem origem em Deus, nenhuma fundação em Deus, nenhuma lei de Deus. Não tenha medo. Vê isso? Quando começar a ver aqui e ali um amigo, um vizinho ou um colega de classe, um colega dessas aulas espirituais, quando você os vê provar que a doença não tem poder, se apenas os professores espirituais nas salas de aula estiverem conscientes dessa verdade, você verá que essa consciência da verdade se tornará um poder em sua comunidade. E não há razão alguma pela qual qualquer pessoa não possa ser um poder sobre o mundo inteiro. Isso na proporção do entendimento de cada um. Porque, embora não possam estar individualmente em toda parte, estarão transmitindo sua influência para todo o mundo, de forma que haverá um círculo do poder do Cristo ao redor do globo. E o que é um círculo do poder do Cristo, senão o círculo daqueles que compreendem que o mal não tem sua origem em Deus. Portanto, não tem lei, nem substância para sustentá-lo. E, habitando nessa verdade, observe o mal se dissolver e desaparecer. Esse é o círculo do Cristo, o círculo daqueles que não aceitam o mal como realidade, porque não aceitam o mal como tendo sua fundação em Deus. Muito obrigado!